Este vídeo é para tentar responder a uns irmãos que estão me perguntando sobre João capítulo 3, versículo 5. E o que diz João capítulo 3, versículo 5? Esta é a conversa do Senhor Jesus com Nicodemos. E o Senhor Jesus Cristo diz a respeito da experiência mais marcante na vida de um cristão. Sem esta experiência, o Senhor Jesus Cristo diz: não vai ver o reino de Deus. João 3,3. Sem não nascer de novo. Se ele não for nascido do Espírito Santo, não for nascido de Deus, novo nascimento é uma nova geração ou regeneração. Para ser regenerado, primeiro a pessoa precisa ter a experiência da sua morte para sua natureza, a qual já veio de fábrica, o pecado. Nós já nascemos pecadores, sem ter cometido um pecado sequer. Somos pecadores por causa da nossa natureza de Adão. Nós já nascemos com a natureza de Adão, portanto condenada. Agora, o Senhor Jesus disse que se alguém agora quiser entrar no reino de Deus, ver o reino de Deus, é nascer de novo. Agora, qual é a resposta de qual pergunta? A pergunta foi o seguinte, baseado em versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, em realidade te digo. Quem não nascer da água e do Espírito Santo, do Espírito com letra maiúscula, está referindo ao Espírito Santo, ao Deus Espírito Santo, não é? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A colocação é o seguinte: nascer da água. Uns dizem nascer da água significa nascer de um batismo de água. Não é isso que significa. Se um batismo de água pudesse regenerar uma pessoa, então nós estaremos anulando o corpo de Cristo na cruz. Por quê? Olha o que Romanos 6,3 diz. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados, incluídos, misturados, em Cristo, em sua morte? É um batismo de morte para o pecador. Por isso que o Senhor Jesus morreu. Ele não morreria se não fosse para morrer a morte do pecador. Ele nunca pecou. Se Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E nós já nascemos com a natureza do pecado. Vou conferir porque muitas vezes é 23. É Romanos 6,23. Muito bem. Então, o pecador, para ser justificado do seu pecado, da sua natureza, que já nasceu com ela, é necessário que ele creia na sua morte para o pecado com Cristo na cruz. Portanto, voltando lá em João 3, quem não nascer da água e do Espírito, o que é esta água? É a palavra. É a palavra. Efésios capítulo 1, versículo 13, vai nos ajudar sobre esse assunto, não é? É interessante pegar o texto e o contexto.
Versículo 13 de Efésios 1. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, em Jesus Cristo, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa salvação, ou o pregozo. Mas já estaremos marcados pelo Espírito Santo e pela palavra. Quem não nascer da palavra, vamos mais argumentos bíblicos, em João 15, 3, ele diz, vós estáis limpos pela palavra. E ainda mais, para o vídeo não ficar tão longo, no livro de Tito, capítulo 3, do versículo 4 em diante, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, em João 1,14. Cristo é a palavra, é o Verbo, é o Deus encarnado. Nós fomos lavados pela palavra. E o Espírito Santo nos convenceu e nos converteu, nos levou a arrependimento e nos deu entendimento e fé para que pudéssemos crer na suficiência do Senhor Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado, porque na sua morte, a sua morte é a nossa morte para o pecado. E quando ele foi ressuscitado pelo Pai, nos ressuscitou juntamente com ele e nos deu uma nova vida, uma vida lavada, purificada, santificada, plenamente santa, que é a vida do Senhor Jesus Cristo em nós. A palavra ela nos conduz, nos mostra, nos esclarece, coloca diante de nós a verdade de Deus Pai na pessoa do Verbo, na pessoa de Cristo, pela palavra. Não é batismo em água que faz uma pessoa nova criatura. Isto é idolatria. Se temos o corpo de Cristo e fomos batizados no corpo de Cristo, lá o nosso velho homem foi crucificado. Os nossos pecados foram purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A morte de Cristo é a nossa morte para o pecado. O sangue de Cristo é a purificação e perdão de pecados cometidos. E a ressurreição de Cristo é a nossa vida nova que recebemos através dessa ressurreição, porque Deus o Pai nos ressuscitou juntamente com Cristo, Efésios 2,6, e nos deu a vida de Cristo. Amém? Faça seu comentário, irmãos. Eis que eu peço. Abraço amoroso.